Shalom, graça e paz, amigos, amigas, pastores, pastoras. Estamos dando início aqui à nossa leitura do livro de 1 Timóteo e foi me dada aí a tarefa de fazer a introdução do livro, né? A gente aqui com muito temor e tremor quando se trata das coisas, principalmente a palavra de Deus, ministrada não somente ao seu coração, mas ao meu coração também. Eu não quero fazer uma leitura, nem uma introdução religiosa, nem muito teórica, nem muito teológica, mas o objetivo é trazer com clareza, trazer com simplicidade aquilo que Deus tem trazido para nós através da carta de Paulo a Timóteo. E já começando, Timóteo, um jovem pastor, essa carta foi enviada a Timóteo, que estava responsável pela igreja de Éfeso, né? Eu vou fazer um panorama em cima dos capítulos, que eu acho que vai ser mais proveitoso para a gente, começando com o capítulo 1. No capítulo 1, Paulo começa a tratar de alguns assuntos com Timóteo, e do capítulo 1, o que chama atenção e que eu quero trazer ênfase agora, é o cuidado que Paulo exorta Timóteo a ter com os aproveitadores, né, que usavam a palavra para se autopromoverem, para promoverem seus próprios egos. E no versículo 6 do capítulo 1, ele usa a palavra loquacidade frívola, que significa gastar tempo discutindo e falando tolices. Bem, como qualquer parte da Bíblia, o que é importante a gente trazer para o nosso coração o ensinamento que Paulo está dando ali a Timóteo. É como se Paulo estivesse nos ensinando, e acima de Paulo é como se Jesus estivesse nos ensinando isso, é como se Jesus estivesse nos admoestando, nos exortando e nos ensinando como agir e proceder dentro da igreja, dentro e fora da igreja, correto? E no capítulo 1, o que traz para a nossa clareza de entendimento é sobre os cuidados com aqueles que ficam como uma palavra foi usada, loquacidade. Na minha versão diz loquacidade frívola, que é gastar tempo discutindo e falando tolices. Então no capítulo 1, o que me chama a atenção é exatamente isso. Muitas vezes gastamos tempo, perdemos tempo, e o tempo é valioso para as coisas de Deus e para as coisas diárias, né? Aquilo que nós investimos, né? Qual é a qualidade do aprendizado, do que nós gastamos nossas conversas, o que edifica, o que traz edificação e o que não traz. E Paulo exorta Timóteo exatamente isso no versículo 6, sobre aqueles que gastam tempo discutindo e falando tolices, querendo se autopromover, querendo aparecer mestres, e na verdade, no versículo 7 diz, pretendendo passar por mestres da lei, mas não compreendem todavia nem o que dizem. Então devemos tomar cuidado com pessoas assim, não devemos ser assim, devemos falar daquilo que sabemos, daquilo que podemos compartilhar experiências. E partindo para o capítulo 2, o panorama, dentro do panorama, Paulo e Jesus também nos ensina, nos chama a essa prática, que é a prática da oração, a intercessão, ações de graça em favor de todos, reis, autoridades, independente da sua tendência política. Você deve orar, né? Você deve orar, você deve praticar a oração, a intercessão e agradecer a Deus, porque a Bíblia também nos diz que toda autoridade é constituída por Deus. No versículo 4 diz, o qual deseja que todos sejam salvos. Ou seja, o nosso Jesus, ele deseja que todos sejam salvos. Não há acepção de pessoas. Então, para orar, você deve praticar a oração em favor de todos. Intercessões, ações de graça em favor de todos. No capítulo 3, Paulo traz as qualificações, não só de um pastor, de um obreiro, mas de todo homem e mulher de Deus que se preze. Acredito que ao decorrer da leitura de 1 Timóteo, eu estou sendo bem sucinto assim nesse panorama,
porque ao decorrer os nossos irmãos que estão também, que vão trazer cada capítulo, vão debulhar com a gente, esmiuçar cada capítulo aí com a gente, compartilhando, vão trazer mais aprofundada, né, trazer mais profundo o conteúdo de cada capítulo. Então eu estou passando por cima, assim, com uma leitura rápida, para que a gente faça apenas essa introdução. Então, no capítulo 2, a gente entende que a prática da oração e intercessão deve ser feita por todos e já com ações de graça, porque Deus, no versículo 4, porque o qual deseja que todos sejam salvos, não há acepção de pessoas. No capítulo 3, a gente vê aí as qualificações, não só de um pastor, mas do obreiro, mas de todo homem e mulher de Deus que se preze. O capítulo 4 fala sobre a falsidade, a hipocrisia e a religiosidade. Inclusive, quando nós começamos a ler, a estudar, a buscar o conhecimento da palavra, a gente tem que pedir, orar, pedir ao Senhor que nos remova toda a religiosidade, toda a hipocrisia, tudo aquilo que às vezes a gente quer usar contra as pessoas e não para dentro de nós, porque toda mudança que a gente quer externa tem que começar interna. Né? E Paulo, ele exorta Timóteo a tomar cuidado com isso, com a falsidade, a hipocrisia e a religiosidade, ali descritas no versículo 1 e 2 do capítulo 4, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, a própria consciência, ou seja, deles mesmos, e alcançando assim algumas vidas que estejam despreparadas emocionalmente, espiritualmente, com os conteúdos que nós precisamos exortar e ensinar. No versículo 12 do capítulo 4, uma coisa muito interessante a todos os jovens, que Timóteo era um jovem, né, era um jovem pastor, era um jovem que estava responsável pela igreja de Éfeso, e Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão, ou seja, não é pela pouca idade que Timóteo tinha, mas era pela conduta que ele se movia, que ele se tornaria um exemplo para os fiéis naquela igreja em Éfeso. Bem, no capítulo 5, deixa eu dar uma mexidinha aqui no capítulo... Ainda no capítulo 4, nos versículos 13, 14 e 16, nós podemos tirar alguns aprendizados que diz assim, no 13, até a minha chegada, Paulo diz para Timóteo o que ele deveria fazer até que Paulo retornasse à igreja. E esse é um capítulo, e esse é um momento do livro da carta de Timóteo que me chama muita atenção. Quando Timóteo recebe essa chamada, esse convite de Paulo para que ele até a chegada de Paulo. Ou seja, Paulo nesse momento tipifica Jesus. E Jesus nos ensina que até a sua volta deveremos fazer esses procedimentos, devemos agir assim. Aqui no versículo 13 diz assim: até a minha chegada, aplica-te a leitura, primeiro, a leitura, segundo, a exortação, que significa aconselhar, advertir, encorajar, estimular os irmãos. Terceiro, ao ensino. Quarto, não negligenciar o dom que há em ti. Essas descrições estão no versículo 13, 14 e 16 do capítulo 4, ok? Quinto, antes de tudo, cuide de sua vida espiritual e salvarás a ti e aos teus ouvintes, é o que está no versículo 16. Então são 5 incumbências dadas a Timóteo por Paulo e que nos é dada por Cristo hoje, nos dias atuais, e que valem por toda a vida.
né? A palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã, a cada instante. Então vamos lá repetindo. Primeiro, até a chegada de Cristo. O que Paulo diz a Timóteo, até a minha chegada, mas eu trago isso para uma coisa mais profunda. Ou seja, até a chegada de Cristo, que nós possamos nos aplicar à leitura, primeiro. Segundo, a exortação, ou seja, aconselhar, advertir, encorajar os irmãos, estimular. Terceiro, ao ensino, a cuidar do ensino, a ensinar aquilo que aprendemos, a compartilhar o conhecimento que temos da palavra de Deus. 4, não negligenciar o dom que há em nós. 5, antes de tudo, cuide de sua vida espiritual e salvarás a ti e aos teus ouvintes. Ou seja, antes de querermos ensinar, precisamos aprender. Antes de querermos nos doar, precisamos receber. E isso é muito importante, ter um coração ensinável, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa compartilhar e repassar aquilo que é preciso, para que o Espírito Santo possa convencer aos nossos irmãos, porque é o Espírito que convence, né? Não é você, não pense que você vai convencer por muito falar, mas o que convence é o Espírito Santo. Então, o livro de Timóteo é voltado nesses cinco tópicos do capítulo 4. Leitura, a exortação, ao ensino, a não negligenciar o dom e, antes de tudo, cuidar da sua própria vida espiritual para que os outros possam ver em você o testemunho vivo daquilo que Cristo quer fazer com a igreja. No capítulo 5, no versículo 8, Paulo diz assim: aquele crente que não cuida da própria casa nega a fé e é pior do que o descrente. Então a gente precisamos nos voltar e cuidar, começar de dentro de casa, para depois ir para fora. Tá ok? Capítulo 6 vai falar sobre o amor ao dinheiro. E muitas pessoas às vezes perguntam, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O que é a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro causou tudo isso. E no versículo 12 do capítulo 6 diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Perdão, não era esse o capítulo. É o versículo 17, que diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Ou seja, ser rico ou ter dinheiro não é nenhum mal, desde que o amor não esteja no dinheiro. Ou seja, o dinheiro não é você não pode ser servo do dinheiro. O dinheiro é seu escravo, o dinheiro é o seu servo. Ele é usado por você e não você é usado por ele. Se você se conduzir assim, você vai prosperar muito mais, serás ricamente abençoado e com certeza o reino vai ganhar com isso. Então esse aqui é a introdução que eu queria fazer com você de Timóteo, dos 6 capítulos. Foi um panorama do que a gente vai ver aí dos 6 capítulos da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ok? Por enquanto é só. Um abraço, fique com Deus, um beijo no coração.